crianças! Eu sou a professora Marilene e hoje eu vou dar uma aula do componente curricular História com o tema A Cultura do Café aqui no Brasil. Em sua opinião, qual a importância do café para a economia brasileira? Você sabe? Você já estudou? Não? Então fique aqui, roda a vinheta! O café, crianças, é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia do nosso país. No primeiro semestre do ano de 2017, o café brasileiro chegou a 113 países. 113 países, crianças. É muita coisa. Esses dados são revelados pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária. Esta empresa que divulgou esses dados. Você sabia que no passado sua importância era ainda maior do que hoje? Entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café correspondia a 3/4, ou seja, 75% de tudo que o Brasil exportava para os outros países. Era quase tudo era café. Posso te dizer que quase tudo era café. 75%, ou seja, sobrava 25% então das outras coisas para exportar. Então o café sim era o mais exportado aqui nesse período do século XIX até o século XX. Na colheita, fase mais trabalhosa da produção do café, exigia-se muito dos escravizados. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como os escravos, para estimular, fazer com que os escravos trabalhassem mais, produzissem mais, colhessem mais café, alguns desses patrões ofereciam para esses escravos como roupas novas e até dinheiro. No entanto, os castigos corporais continuavam, crianças, sendo aplicados na rotina do trabalho escravo. Que tristeza! Eles ofereciam roupas e dinheiro, mas em compensação também castigavam aqueles que não conseguiam produzir bem o trabalho. O dinheiro acumulado com a exportação de café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização. Isso em 1840 a 1860, produtos manufaturados como chapéus, tecidos, calçados, entre outros, antes importados, começaram a ser produzidos aqui no nosso país. Ou seja, se a gente comprava esses produtos antes, não compramos mais. Nós passamos a produzir esses produtos graças ao quê? A industrialização, que começaram a vir indústrias, fábricas e comércios. O Brasil começou a ficar industrializado. A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. Como vocês sabem, as estradas de ferro facilitavam o manuseio de cargas pesadas. A primeira ferrovia, como vocês podem ver aqui acima, é a Estrada de Ferro de Petrópolis. Ela foi inaugurada em 1854. Essa ferrovia ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a raiz da Serra da Estrela, a atual Magé. Em 1867, foi inaugurada a primeira ferrovia paulista, a Estrada de Ferro Santos, em Jundiaí. Antes da sua construção, o café produzido no interior de São Paulo era transportado por tropas de mulas. Isso deixou mais rápido e eficiente esse transporte de café, fazendo com que essa mercadoria chegasse muito mais rápido e também mais intacta. Durante mais de 3 séculos, crianças, a vida dos escravizados da África sustentou a economia brasileira. Triste? Triste. Essas pessoas faziam a maior parte do trabalho pesado nas fazendas, nas moradias e também nas cidades.
Além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucros para os negociantes portugueses e também brasileiros. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade que era contra esse ato de escravizar. No entanto, aumentava também cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. O governo inglês chegou até a fazer pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil. E vocês acham que o Brasil foi a favor disso? Se facilitava e dava retorno financeiro? As autoridades brasileiras, porém, continuaram tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravos, todos cheios, todos em cima do outro, sem condições humanas. Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou uma lei em 1845, conhecida como Bill of Rights. Essa lei dava à marinha inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados. Mas será que isso resolveu, meninos? Será que isso parou por aí? Não, nadinha disso. Os navios patrulhas britânicos passaram então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem até o Brasil. Mas isso aí não impediu que os escravos chegassem. Diante do impasse entre brasileiros e ingleses, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que pôs o fim do tráfico intercontinental de africanos escravizados. Mas as fazendas de café continuavam dependendo do tráfico interno de escravos, que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações de café do Sudeste brasileiro. Continuou existindo escravidão do mesmo jeito, gente. Não adiantou proibir para lá. Continuou escravizando por aqui mesmo. Na sua opinião, como a sociedade brasileira se mobilizou no século XIX para acabar com a escravidão? Você acha que teve pessoas que se mobilizaram para acabar com isso? Entre 1840 e 1889, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II, como vocês sabem. Esse período é conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II se tornou imperador com apenas 14 anos de idade, quase a idade de vocês, crianças. Em uma época em que o país passava por várias rebeliões, problemas, e acreditava que a existência de um imperador poderia garantir a paz e uma certa estabilidade no Brasil. Mas a proibição do tráfico de africanos foi o primeiro passo para a abolição da escravatura. Pessoalmente, de forma pessoal, o imperador Dom Pedro II era até favorável à abolição. Mas quem não era favorável eram os grandes donos de terra, que consideravam a compra e venda de escravos um investimento muito eficiente, um investimento ótimo. Por isso, recusavam-se a discutir o fim da escravidão sem que o governo os compensasse pelo capital que seria perdido. Então, Dom Pedro ficava numa saia justa: agradar a população ou agradar os grandes fazendeiros. E aí? Enquanto o governo e grandes donos de escravizados ficavam discutindo se ia chegar a algum acordo, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Os escravizados resistiam à escravidão. Como eles faziam isso? Fugindo, fazendo formação de quilombos, rebeliões. Eles começaram a se manifestar, querendo a liberdade. A partir de 1860, surgiram clubes, associações e jornais que difundiam as ideias abolicionistas, ou seja, para acabar com o fim da escravidão.
O movimento abolicionista adquiriu força a partir de 1880 e a emancipação dos escravizados no Brasil era considerada uma questão de tempo. Os clubes abolicionistas, por exemplo, ajudavam a esconder os escravizados em fuga, reuniam dinheiro para pagar algumas alforrias e defendiam os fugitivos da justiça. Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde eles se escondiam, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar livremente. Então, crianças, por hoje é só. Depois eu dou continuidade a esse assunto. Se você gostou desta aula, não se esqueça de deixar seu like. Se você quiser comentar aqui, também deixe um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva, pois isso também me ajuda. E até a próxima aula. Tchau!